Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um case em vídeo da Agência Mestre. Eu sou a Nadine, eu sou gestora do time de sucesso do cliente aqui na casa e hoje eu estou com a Ana Camila, que é gerente de marketing e admissões do Colégio Sigma, e nós teremos um papo muito legal sobre um projeto de SEO na nossa parceria que gerou muitos resultados legais. E agora, para a gente dar esse pontapé inicial e contar essa história para vocês, eu vou passar a palavra para a Ana poder se apresentar um pouquinho e vocês conhecerem dela antes da gente começar a falar sobre o projeto. Ana, por favor, fica à vontade. Obrigada pela oportunidade. É muito bom falar do que nós estamos fazendo aqui no digital, do ponto de vista do orgânico, com a Agência Mestre, que é uma agência que eu confio muito. Então, assim, realmente muito obrigada. Estou aqui no Sigma há pouco mais de um ano, contrato com a Agência Mestre tem pouco mais de 8 meses, então, assim, os resultados são realmente, falam por si, né? Eu falo isso sempre em qualquer lugar, os resultados falam por si, então, e não mentem. Então, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Obrigada pela oportunidade, Nadine. A gente é que agradece, é um privilégio poder contar essas histórias de sucesso aqui. E sem mais delongas, para a gente poder começar de fato, por favor, eu gostaria que você contasse um pouco da história do Colégio Sigma, da atuação da instituição no setor educacional aí de Brasília, qual que é o posicionamento, o propósito da escola hoje, para o pessoal que está ouvindo a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre vocês antes de falar do projeto em si. Perfeito. Bom, o Sigma é um colégio muito tradicional aqui em Brasília. Tradicional não quer dizer que ele parou no tempo, né? Mas a gente tem uma escola de mais de 40 anos, então é muito conhecido. Minha filha estudou no Sigma. O Sigma é uma escola onde vários pais foram nossos alunos, então a gente tem uma história muito forte realmente aqui com a cidade. Brasília é uma cidade muito nova também, né? Então, essa história de Brasília e Sigma se mistura ali de alguma forma. A gente tem pessoas muito bem-sucedidas que passaram pela escola, porque o Sigma é uma escola reconhecida pela excelência acadêmica desde sempre. Então, o propósito principal é realmente fazer com que as pessoas que passem por aqui tenham a possibilidade de sair daqui com uma visão tanto de comportamentos quanto de inteligência acadêmica mesmo muito desenvolvida. Por isso, um dos nossos pilares centrais é a cultura de estudo. Então, a gente quer que os alunos saiam daqui sabendo estudar. Excelência acadêmica e cultura de estudo falam muito do que é a marca há muito tempo nessa cidade. Então, a gente está falando de uma marca forte, de uma marca que tem uma história muito conectada com a cidade e uma marca que precisava ser vista de forma orgânica no digital, da mesma forma que ela acontece aqui na boca das pessoas da cidade, né? Com certeza. Ana, esse histórico que você passou agora, né, um pouco dessa história mesmo do colégio, é super importante para eu conseguir amarrar com a minha próxima pergunta, né? Porque antes da parceria do colégio com a Agência Mestre, vocês estavam enfrentando alguns desafios na geração de leads qualificados e na maximização do tráfego orgânico de vocês. Então, apesar de já ser muito conhecido aí na cidade, vocês estavam enfrentando ali desafios intrínsecos a esse momento de modernidade aqui, né, de transição para o digital. Quais que eram esses obstáculos que vocês vivenciavam nesse cenário? Como que vocês identificaram isso? Legal. Primeiro, assim, o Sigma ele faz parte do maior grupo de educação básica do Brasil, que é o Grupo Salto Educação. Isso já faz com que a gente tenha processos muito estruturados. Então, assim, todo o processo de admissões, que a gente chama de captação de novas matrículas e de renovação, ele vem de um processo muito estruturado diretamente pela nossa hold. O time de marketing é muito forte, a gente tem um time de growth que fica conectado à nossa estrutura, porém, não existia um trabalho intencional para o orgânico, né? E a gente está falando de SEO de fato, mas não existia esse trabalho intencional. Então, o nosso site ele foi muito bem feito, mas precisava de customizações para que tivesse uma maior resposta ali no tráfego orgânico. O nosso fluxo da jornada do cliente, ele foi pensado, mas foi pensado muito para o tráfego pago, que é o que a gente faz. Então, no dia a dia aqui das escolas, a gente trabalha muito forte com tráfego pago, mas o tráfego orgânico não era uma coisa tão vista pela escola. Então, quando eu assumi a conta do Sigma, uma das primeiras coisas que eu senti falta foi esse trabalho intencional. Então,
a gente não tinha um blog ativo, a gente até tinha um blog, mas ele estava inativo, a gente não tinha um trabalho sendo feito de fato, de novo, a palavra é intencionalidade mesmo. Então, olhar para essa jornada do cliente dentro do site, entender se o cliente está passando pelo movimento que a gente gostaria que ele passasse, se ele está entendendo a autoridade do Sigma a partir das buscas que ele está fazendo, da gente ser encontrado facilmente. Então, a gente não tinha um bom ranqueamento de palavras-chave. Então, assim, o colégio, ele precisava ser notado ali quando a pessoa está fazendo uma busca intencional ou não por algum tema que diz respeito à escola. Então, isso foi feito de uma forma muito harmoniosa com a Agência Mestre. E, assim, eu acho que o grande desafio de SEO, para mim, é sempre porque a gente precisa passar por uma jornada. Tanto é que a gente trabalha nossos contratos aí de 1 ano, enfim. Então, eu sabia que essa jornada ela era longa e a gente tinha um grande desafio. Todo final do segundo semestre, ele é um semestre que a gente está envolvido no processo de matrículas. Então, a gente chama exatamente de ciclo de matrículas. Então, o nosso ciclo de matrículas, ele começa em agosto e vai até março do ano seguinte. Então, basicamente, a gente está o ano inteiro trabalhando para fomentar os nossos alunos, né? Fazer uma manutenção deles aqui, que a gente chama de permanência, e também atrair novos. Então, nosso tempo era muito curto. E isso foi uma grata surpresa, porque a gente conseguiu já colher resultados esse ano e nem era uma grande expectativa minha, porque eu realmente acreditava que a gente ia ter resultados mais expressivos no ano seguinte. Entendi. Ana, puxando um pouquinho do que você trouxe no começo aqui da sua resposta, a gente consegue ter essa clareza de que vocês queriam fortalecer a presença digital a partir de problemas, deficiências mesmo que vocês estavam identificando na estratégia de vocês. Mas o que motivou o colégio a investir dinheiro, né? De fato, investir dinheiro em SEO como uma estratégia prioritária para conseguir ampliar essa visibilidade, para atrair mais alunos, porque a gente sabe que ter a ideia é uma coisa, agora convencer uma empresa a colocar dinheiro nessa estratégia é outra coisa, né? Como que foi esse processo para vocês? Na verdade, o pensamento ele é muito lógico, né? Quanto mais a gente fortalece o nosso SEO, menos eu preciso investir em tráfego pago. Porque eu preciso equilibrar essa balança de alguma forma. Essa balança, ela ainda não está equilibrada, mas ela tende a ficar cada vez melhor. Então, hoje, eu faço um investimento muito mais alto em tráfego pago, e a mesma lead que ela entra pelo orgânico, ela pode entrar pelo tráfego pago. Só que essa lead do orgânico, ela já conhece mais da gente. Então, ela naturalmente vem um pouco mais qualificada. Então, falas que eu encontrei dos diretores e dos coordenadores esse ano na escola. Fala, nossa, nossas leads estão maravilhosas. E, de fato, estão. Porque as pessoas estão tendo mais ponto de contato. Por mais que ela não converta naquele momento, em um dos nossos pontos, a gente está falando de pago e orgânico, na hora que ela vem com muito mais visão do que é o Sigma, da nossa proposta. Então, ela já vem, de fato, já mais comprada. Então, são pessoas que sentam na mesa e elas não querem discutir se essa escola é melhor. Ela sabe que essa é a melhor opção para ela, mas ela quer discutir outras coisas. Se essa escola se adequa à realidade dela ou não para ela continuar. Mas ela sabe que é a melhor opção porque ela já foi impactada por isso aí no digital. E a gente trabalha muito off também, tá? Então, assim, é toda uma estratégia 360 para fazer com que isso aconteça. Mas o que eu vejo é que no orgânico a gente consegue entregar muito conteúdo e fazer com que essas pessoas cheguem aqui com mais visão do que é a marca. Perfeito. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe da estratégia por trás do resultado que a gente conseguiu alcançar aqui juntos, né? Então, nesse trabalho de consultoria de SEO que a Agência Mestre presta, a gente tem um processo que é muito bem definido, né? A gente tem entregas muito bem definidas, estudo de público-alvo, pesquisa de palavras-chave, uma análise para conseguir fazer uma descoberta de problemas de fato, análises técnicas, criação de conteúdo, relatórios de desempenho. Essa estratégia que foi desenvolvida para o colégio, ela inclui a realização, inclusive, de otimizações técnicas de conteúdos que são aqueles conteúdos perenes, de melhoria da experiência do usuário, tudo isso personalizado para o cenário de vocês.
Como que você avalia, depois de todo esse período aqui de parceria, essa abordagem específica e essa metodologia que a gente usou durante o projeto, inclusive considerando o conhecimento que você já tem, né, de SEO? E assim, é a segunda vez que eu trabalho com vocês, tá? Então eu já vinha com a expectativa de que desse processo que era a primeira parte do nosso trabalho aqui, quando a gente fez a contratação. Eu confesso que no primeiro momento, lá atrás, quando eu fiz a contratação de vocês em outra estrutura, que também era no mercado de educação, foi muito bom, mas esse primeiro momento me deixou assim, pelo amor de Deus, como é que eu vou, quanto tempo a gente começa para botar a mão na massa? Porque a gente começa a ter muitos entregáveis, mas ainda não começa a ver resultado. Porém, hoje eu vejo o quanto foi fundamental esse trabalho, porque ele traz embasamento. Então, muitas vezes a gente não entende as fases do processo e não quer respeitar, quer passar lá para o final. Só que a gente só vai conseguir ter o resultado ali na terceira fase do nosso processo a partir do momento que essa primeira fase foi muito bem feita. E, de fato, é um trabalho que vocês fazem com muita excelência. Então, assim, cada entregável é um entregável que traz muita responsabilidade para esse processo e vai embasar tudo aquilo que está acontecendo nesse momento para a gente. Então, e outra, eu acho que a comunicação é muito fluida também com a agência mestre. Então, todas as nossas, não, a gente está com isso, essa palavra-chave eu gostaria de colocar, essa daqui eu acho que não faz sentido, por aqui a gente precisa trabalhar uma negativação. Então, assim, todo esse processo a gente conseguiu fazer realmente a muitas mãos, porque se não fosse o time técnico de vocês, certamente a gente não teria o resultado tão rápido que a gente teve. Então, essas etapas são fundamentais para o processo ter um resultado expressivo no final. Legal, Ana, gostei bastante que você trouxe sobre a importância da comunicação, porque, de fato, quanto mais próximos nós estamos, né, agência e cliente, maior o potencial de resultados. E a gente enxerga essa comunicação fluida como um dos motivos pelos quais os resultados chegaram tão rápido, né? E esse trabalho conjunto, ele gerou resultados super expressivos, né, ao longo desse período de parceria. A gente teve um aumento de mais de 120% na geração de leads nesse mês de agosto, né, que você traz aí como mês estratégico para a captação de novos alunos, e outros números, né, alcançamos outras métricas super interessantes que o pessoal que lê o case em texto, que a gente tem publicado no site, vai conseguir ver também. Mas eu queria saber como que foi para vocês aí do colégio acompanhar esse crescimento de leads nesse mês tão estratégico para vocês e perceber que o SEO também se tornou uma fonte que é sólida, que é previsível de oportunidades aí dentro. Durante vários meses, a principal fonte de captação de lead foi do orgânico mesmo, durante o ciclo. Então, nós tivemos alguns meses em que a captação do orgânico foi maior até do que o do tráfego pago. E, assim, o que eu primeiro falei já, foi uma grande surpresa, porque eu não esperava ter tanta expressividade esse ano ainda. E cada lead que entra via orgânica é menos uma lead que você paga no tráfego pago. Então, o nível de economia, ele é absurdo. Então, isso eu venho mostrando aqui internamente, o quanto a gente economizou fazendo esse trabalho. Porque é um trabalho que no primeiro momento você falou, por que colocar dinheiro? Porque é um trabalho que gera muita economia para a gente. Então, a gente, no final das contas, se você for pesar em termos de CPL, a gente tem uma economia brutal a cada lead que a gente busca. Então, a conta que eu faço é bem reversa mesmo, e essa lógica faz todo sentido. E a gente tem um ciclo que ele não é linear. Então, normalmente, a gente faz um represamento grande lá em agosto, setembro e outubro são meses muito fortes para a gente, novembro tende a dar uma caidinha, e isso é um fluxo normal da maior parte das escolas. Tem escolas que começam o fluxo de captação antes, outras depois, a gente tende a começar bem antes, mas eu acho que o principal quanto mais o trabalho do orgânico está funcionando, menos dinheiro a gente precisa inserir para poder atrair essa mesma pessoa que viria já comprada com a escola. Com certeza, esse é o maior benefício. Eu queria entrar em um detalhe um pouquinho mais técnico para o pessoal que está assistindo a gente. Um dos itens mais importantes que fez com que a gente, de fato, conseguisse alcançar esses números tão legais, né? Uma das ações que a gente implementou nesse projeto foi a otimização da página inicial do site de vocês, né, ali da home, que se tornou um dos principais pontos de conversão mesmo do site do colégio, né? Na sua visão, qual que foi o impacto dessa mudança que a gente fez ali na home, na jornada do usuário e nessa captação de novos leads? Tá. Eu vou trazer para você um pouco de contexto, assim.
Dentro do período de captação, a gente trabalhava com uma LP. Então, todo o fluxo de matrículas, de potenciais matrículas de leads, eu direciono para essa LP. Então, o nosso site, ele passava por alguns meses sem visita, com pouquíssimas visitas. Então, o que aconteceu foi, nesse ano, o que a gente falou? Vamos direcionar tanto o fluxo do tráfego pago, quanto do orgânico para a nossa home. E essa foi uma decisão conjunta que nós tomamos junto com vocês, até para que o site não perdesse responsividade. Em algum momento do ciclo, a gente preferiu fazer uma separação. Então, hoje eu estou com o orgânico dentro do nosso site, todo o fluxo orgânico sendo levado para o nosso site, e eu tenho o fluxo de tráfego pago sendo levado para uma LP, até para a gente conseguir mensurar bem os resultados, tá? Mas eu acho que não abafar o nosso site, que a gente fazia isso, fez com que a gente tivesse uma resposta muito grande. Porque dentro do site, por mais que essa pessoa tenda a se perder, ela pode se perder, tá? Ela vai olhar uma página, vai olhar outra. Mas se essa jornada for bem pensada, ela vai ser direcionada para aquilo que a gente quer, que é clicar no botão de inscreva-se. Então, isso nós fizemos. Eu acho que essa foi a principal resposta que nós tivemos para conseguir ter um resultado tão bacana a partir de agosto ali, né? Mas foi isso, a gente tinha um site, era um site bom, mas não era um site ótimo para pensamento de fluxo de jornada de cliente. Quando a gente parou e estruturou isso em conjunto com a estratégia da agência mestre, a gente conseguiu ver o quanto esse site ficou mais responsivo e trouxe resultado em termos de lead, que era aquilo, não tínhamos expectativas, né? Então, esse é o ponto principal aqui. Legal, a gente está falando bastante sobre volume de leads, né? E a gente já falou sobre como o SEO aumenta a visibilidade de vocês, reduz essa dependência da mídia paga, que é super importante. Mas além de volume de leads, a gente sabe que também tem um papel muito importante na geração da qualificação desses leads, né? De gerar mais leads, sim, mas que sejam de fato leads qualificados, né? A gente sabe que o Google, ele via de regra, exibe resultados que sejam alinhados à intenção de busca daquele usuário, né? Essa é uma das premissas do SEO. Então, quem chega no site tende a ter uma afinidade maior com a proposta da escola, né? Com a proposta do Sigma. No caso do colégio, a gente conseguiu registrar ao longo desse período uma melhora significativa também na qualidade dos leads, não só no volume, né? Como que essa evolução impactou o ciclo de matrículas de vocês, os objetivos estratégicos do projeto do colégio? Tá. Eu estou aqui há 2 ciclos. Esse é o meu segundo ciclo de matrícula no Sigma. No primeiro ciclo, a gente estava buscando um posicionamento e ainda não tinha vocês. A gente estava buscando fazer um trabalho, mas e mudando um pouco a percepção de marca do Sigma, tá? Então, com o orgânico, eu consegui fazer com que esse trabalho ficasse substancial. Então, hoje, quando a gente fala de temas que são sensíveis para a escola, que eu trabalhei muito na imprensa, por exemplo, são temas que a gente trabalhou muito na assessoria de imprensa, e eu consigo fazer com que esse tema seja encontrado facilmente numa busca por bullying, por educação infantil no DF, proposta pedagógica. Ó, gente, em casa acontece isso, tem cachorro. Então, isso facilita bastante para a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a nossa forma de pensar. Então, hoje, dentro do nosso blog, por exemplo, eu tenho vários artigos que falam sobre a nossa proposta de uma forma indireta, mas eu consigo fazer com que esse leitor, ou aquela pessoa que está buscando uma palavra-chave ali específica, ela tenha contato com aquilo que nós pensamos, com a nossa proposta. E aí, ela fica com aquilo na cabeça. Então, pode ser que a partir daí ela tenha outras buscas, até de IA, porque a gente consegue fazer respostas que se conectam com a IA e a IA entregar e vai aparecer a fonte ali, vai aparecer de onde veio. Então, isso está sendo muito importante para a gente. Inclusive, esse ponto da IA foi uma grande surpresa, porque como a IA veio nesse momento, a IA explodiu, né? Se a gente for falar, explodiu nesse momento, eu não sabia como é que ia ser a percepção através das buscas na inteligência artificial. E a gente também consegue se posicionar através das pesquisas que as pessoas fazem na inteligência artificial com o conteúdo que a gente tem gerado no orgânico. Vai ser cada vez mais importante essa visão de inteligência artificial, né? E aqui na Mestre a gente
tem esse processo bem estruturado de acompanhamento, né? A gente tem reuniões mensais para apresentar os resultados, inclusive onde a gente fala de visões específicas de A, não só de resultados macro, né? Desses big numbers que eu já trouxe em algum detalhamento aqui nesse case. A gente também tem relatórios trimestrais para falar de uma visão um pouco mais macro, comparativa ali do período, né? Traz uma visão mais executiva do trimestre. A gente acredita muito que a demonstração de resultados é tão importante quanto a geração dos resultados para os nossos clientes, né? De que forma você acha que esse suporte que a gente te deu, ele contribuiu para você ter clareza estratégica dos resultados, conseguir passar essas informações aí dentro e também orientar outras decisões do colégio? Foi fundamental. A gente aqui, a gente tem contato com vocês, a gente tem grupo no Google, a gente conversa, se tem dúvida, manda para a Duda responde, Leandro responde. Então, assim, ele fica muito fluido, mas o fato da gente conseguir ter uma visualização mensal, trimestral para mim é a mais rica, porque às vezes a gente fica com um pensamento muito de curto prazo, de novo, SEO é um trabalho de longo prazo. É que a gente está indo para a renovação de contrato com vocês, porque, assim, é importante para a gente fazer com que esse trabalho seja estrutural. E aí, esse médio prazo, assim, a gente está falando ali de 3 meses, é um recorte onde você consegue ter mais noção da profundidade do que foi feito, do impacto do que foi criado. Então, assim, esse suporte de vocês é fundamental e a estrutura de acompanhamento eu também acho muito bacana. De novo, no primeiro momento, a gente tem vários entregáveis, depois a gente começa a ter esses momentos mais pontuais, que para mim vem a parte mais rica do processo, porque a gente consegue começar a colher os frutos daquilo que está sendo feito. E assim, e total transparência também em relação ao que está sendo feito por vocês, também isso é um ponto fundamental. Vocês dão muita transparência de cada passo que está sendo executado, qual o melhor momento para fazer. Então, tive uma situação agora que a gente precisa fazer uma customização técnica, eu falei, Leandro, segura, porque a gente não pode fazer no decorrer do ciclo. Segura, a partir de dezembro a gente faz. Então, assim, é isso. Acho que esse acompanhamento, ele é fundamental também para a gente conseguir ter clareza e estratégia daquilo que está acontecendo e conseguir pensar também nos futuros passos. Legal, a gente sempre fica feliz com esse tipo de feedback, né? Como eu falei, nós valorizamos muito a demonstração de resultados, mas, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa conversa, dessa entrevista aqui com a Ana do Colégio Sigma, e para a gente poder encerrar, Ana, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua visão em relação ao futuro do marketing digital aí no colégio e também aproveitar para entender qual é a mensagem que você deixa para uma empresa do setor educacional que está avaliando essa possibilidade de investir em uma estratégia digital, uma estratégia de SEO, e poderia contar com o apoio da Agência Mestre para poder potencializar esses resultados? Perfeito. Bom, primeiro, eu quero agradecer a vocês, eu acho que é uma ótima oportunidade, Duda, repassa aí para o time, a gente já falou disso em algumas outras reuniões, mas assim, sou muito feliz com o trabalho que é feito por vocês, tenho muita confiança no trabalho que é feito pela Agência Mestre. Eu acho que olhar para SEO é uma forma de minimizar custos e não é um custo a mais, então a gente precisa enxergar isso como uma oportunidade, é uma oportunidade que a gente precisa abraçar. O digital, ele mudou. A gente hoje tem inteligência artificial para poder fazer busca, a gente tem o Google com suas inteligências artificiais ali, com, né, robô para tudo, então a gente precisa se adaptar a esse novo mundo. Então, o que eu penso hoje, Sigma, ele é uma marca forte, ele é uma marca dentro de um grupo educacional muito forte, e isso precisa ser visto com a mesma força que eu tenho aqui em Brasília, eu preciso fazer com que ele seja visto dentro do mundo digital. E a melhor forma da gente fazer isso é através do orgânico, porque eu dou realmente estrutura e eu consigo fazer com que essa pessoa pense como nós pensamos, ou no mínimo tenha contato com aquilo que a gente está pensando. Então, sempre pensem nisso como uma estratégia, porque é uma estratégia muito forte. Eu tenho certeza que para 2026 a gente vai ter resultados muito mais expressivos do que tivemos nesse ano, porque o nosso trabalho vai estar cada vez mais robusto e a gente vai estar sempre pensando nas otimizações. E outro ponto, acho que vale a pena falar, não é um trabalho de curto prazo, a gente já falou disso, mas eu repito, para quem quer investir em SEO, paciência é fundamental, porque a gente precisa fazer uma adequação de cada vez, é uma resposta ao mercado que a gente está dando, a uma resposta ao movimento de busca. Então, pensem nisso como uma estratégia
que faça parte daquilo que você se propõe para a sua marca. Então, aqui para a Sigma, eu utilizo o SEO como um dos pilares do marketing e não pretendo abrir mão dele nem tão cedo. Então, e fico muito feliz por isso. Acho que é o futuro a gente conseguir aliar tráfego orgânico, tráfego pago, fazer todo o trabalho do orgânico também do fora. Então, assim, óbvio que eu tenho uma assessoria de imprensa forte, eu tenho um trabalho de offline forte, mas a gente tem que pensar que a gente precisa fazer. Se a gente pega hoje o funil, né, o antigo funil, que o Google trouxe como proposta, é um emaranhado. Então, a pessoa vai ter contato com a gente em diversos pontos. Por que não estarmos presentes no momento de busca no Google, por exemplo? Então, é importante, é necessário, e deixo aqui para vocês realmente a recomendação da Agência Mestre, que eu confio de olhos fechados. Ana, muito obrigada por compartilhar sua história, por compartilhar sua visão, por trazer o Colégio Sigma aqui para poder contar um pouquinho mesmo de como foram esses resultados aqui. Aqui na Mestre nós somos muito gratos mesmo pela parceria, a gente está muito contente de poder ter batido esse papo aqui com você. E agora eu deixo um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Se você está pensando em investir em uma estratégia de SEO, se você é uma empresa do setor educacional, você pode ver outros cases como esse no nosso site, agenciamestre.com, e se quiser entrar em contato com o nosso time comercial@agenciamestre.com também. Temos outros cases aqui, outras histórias de sucesso para vocês poderem conhecer. E finalizamos por aqui. De novo, muito obrigada, Ana, por compartilhar a história do Sigma. Pessoal, fiquem atentos para próximos cases em vídeo aqui da Agência Mestre.